Eu vou logo iniciar aqui, vamos iniciar aqui então a gravação. Quem for entrando, vai entrando. A ideia aqui é, como o pessoal me pediu aí uma ajuda, alguns membros do grupo, tentar ajudar aqui de uma visão apenas, né? Não com de fato uma operação, mas pode ser um caminho para descobrir um novo modelo operacional, uma nova estratégia, porque eu vejo que está com uma mudança muito grande de vários modelos operacionais. Isso é perigoso. Eu sou adepto de você aprender de fato modelos, mas tem que ter cuidado. Tem que ser modelos que de fato tem de uma eficiência ali para você ter consistência. Operando com a melhor estratégia que existe, rapaz. Aí, o que esse cara tá falando já? Vocês estão operando com a melhor estratégia que existe, rapaz. Acho que não. Então, ele mandou um áudio aqui. Então, o que eu sempre faço? Eu sempre busco aqui fazer uma filtragem nesse calendário econômico. Você vem aqui, ó. Você tira vários países, deixa basicamente só Reino Unido e deixa basicamente só Reino Unido e zona da Europa ali. Só euro, Estados Unidos e Libra. Eu deixo médium e só. Aí eu aplico as configurações. Eu uso aqui do FX Street, esse site, que ele é muito bom. Então, se tu tiver... A primeira coisa que eu faço antes de abrir o gráfico é analisar isso daqui. Se tu tiver muita dificuldade para entender, eu altamente sugiro a pessoa fazer sempre isso aqui. Vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Tu vem aqui, tira um print. No caso, nessa semana, ela está bem resumida, né? O que é esse resumo aqui? Como eu dei uma filtrada, só Estados Unidos, Europa e Libra, e só de 3 estrelas para cima, a tendência de fato é ter poucos eventos, só os principais, o que de fato vai mexer no preço. Beleza? Então, basicamente é isso daqui. Tu pode vir aqui. Esse aqui é um portal de notícias. Esse aqui, na verdade, é um portal de notícias, o FX Street. Para minha. Você pode usar, continuar usando, mas eu uso o FX Street devido à sua melhor qualidade. Porque logo após de eu fazer uma leitura do calendário, eu vou fazer uma outra coisa dentro desse portal de notícias, que é onde o calendário econômico não tem de uma boa qualidade, tá? Ele para fazer o que eu estou fazendo aqui, não. Mas eu tenho uma assinatura, $25 por mês. Mas eu não precisa, tu não precisa assinar, tu precisa só fazer isso aqui, fazer a leitura, conforme vai estar no vídeo que eu vou deixar gravado. Vem aqui pega aqui um grok da vida, usa aqui uma inteligência. Duas coisas que tu pode fazer já é pegar esse prompt que eu deixei aí nos comentários, esse prompt de comando, colar aqui. Tu pode pedir para ela fazer uma análise com viés do direcional. Coisa simples. Não, mandei aqui no chat aqui o prompt.
Tá aqui no chat aí na conversa. Depois tu vai pegar esse prompt aqui, ó, colar e jogar. Pelo menos tu vai ter um direcional de preço, onde tu vai ter, isso seria o ideal computador. Oi? É, mando. Pode entrar. Não sei, cara. Vou continuar a aula aqui, depois eles vê depois daí. Eu vou subir pro YouTube isso aqui. Acho que eles estão operando, né? Estão lá no. Cara, tem que aproveitar que o preço subiu, né? Tá dando uma entrada boa. A galera tá passando fome. Beleza, vai lá. Então, continuando aqui. Tô gravando, depois eu vou disponibilizar para vocês. Basicamente é isso. Então vocês vão jogar esse prompt aí. Tem um entendimento aqui do que ele está falando, ó, do viés. Tem uma fala dele aqui, ó, na quarta-feira. É só ler isso daqui, que isso daqui vai confluenciar, sempre vai encaixar com uma estratégia que vocês tiverem, o time de entrada, estratégia. Tendo o entendimento desse direcional aí, ó. Colo o prompt aqui, ó. Eu sugiro o Grok, vocês usarem o Grok. Essa entrada que eu fiz já foi analisando justamente isso daqui. Só não está mais lá em cima devido a esse cenário de confusão desse cara aí, vai atacar, não vai atacar. Mas basicamente a galera está pensando em compra no mercado de médio a longo prazo. Então eu vou estar atuando com um cenário de compra, buscando compra, dentro de uma técnica, que é, no meu caso ali, eu uso SMC, dou uma variada ali na FiMate, para pegar trades rápidos ali no H1M1, mas basicamente o meu time preciso de entrada é sempre utilizando o SMC, com essa confluência de uma análise um pouco mais a fundo, identificando que o preço ele pode reagir de uma forma mais rápida na tendência. Então eu não vou entrar numa configuração, num setup que aconteça ali num cenário que aconteça ali um trade
um scalp porque configurou uma FiMate, configurou uma H1M1, não vou fazer isso. Eu entro sempre a favor do... Oi, tô. Manda aqui. Foi. Mandei de novo, tá aí. Então esse prompt aí, ele vai fazer uma análise aqui, ó, ele vai fazer essa mesma análise aí. Então, tu pode te guiar no time de entrada, não recomendo, mas recomendo o cenário de viés. Porque o teu time de entrada às vezes pode ser diferente do que eu faço, do que outras pessoas fazem. Mas o viés, o direcional, que é o mais importante, é o que é o importante aqui desse direcionamento que eu estou tentando dar para vocês. Então, eu entendo que muito stop pode ser evitado, principalmente aí nesses últimos meses aí da galera foi altamente liquidado, tendo em vista que o preço ele está dessa forma aqui, né? A gente observar aqui esse cenário aqui, ele é muito ruim. Esse cenário que se formou aqui nessa última semana, péssimo também, ó. Então o preço fica engatado aqui, às vezes o cara não tem um direcional claro. Por exemplo, aqui eu fiz umas vendas, vendi até aqui, depois comecei a comprar. Aqui eu tive confirmações que o preço de fato ia cair. Depois a gente vai analisar, fazer uma perícia no gráfico. Primeiro a gente vai fazer esses dois passos aqui, analisar aqui o calendário, tirar um print, jogar na IA e ver o que ela vai te dizer. Tentar extrair alguma informação daqui. Eu vou um pouco mais a fundo. Eu não fico só nisso, eu vou aqui, ó, por exemplo, aqui na ata do FONC, eu abro isso daqui, eu vou lá no site do Federal Reserve, ó. É nisso daqui que você se aprofunda. Quando eu faço aqueles relatórios, eu faço isso daqui. Eu leio isso daqui tudinho. Eu faço a leitura disso daqui. Esse cara que manda no preço, que faz o preço movimentar. Não é porra de linha 1, linha 2, H1, H, porra nenhuma. Isso é um SMC também não, porra nenhuma. Isso são configurações time de entrada que o cara vai lá e executa, né, de volta para o futuro. É o preço, é a política econômica, é a oferta e demanda. Se há interesse, o preço sobe, se há desinteresse, o preço não sobe. Se há um viés, um cenário de conflito, o preço fica acumulado. Aqui ninguém sai abrindo ordem à toa. Aqui é tudo certo. Então, eu tento explorar isso daqui. É só uma visão que eu estou passando para vocês, devido a algumas situações aí, alguns pedidos de alguns colegas daqui do grupo que estão sendo liquidados, não está evoluindo, não está saindo do lugar e ficam nessas loucuras aí de toda semana ter um operacional novo. Isso daqui é uma visão para vocês tentarem confluenciar com o que vocês fazem. Porque às vezes uma entrada que tu usa lá, por exemplo, H2, ele pode funcionar de forma perfeita e plena, tu atuando no direcional, tu tendo uma visão aqui que o preço pode ser de alta, uma compra nessa região aqui, num pullback desse aqui que está dizendo, tá, mas aí tu não confia comprar num preço desse aqui, mas de repente ele cai e volta, faz uma configuração lá, um H2, sei lá que diabo é, M1, H1, 1 segundo, 1 minuto, sei lá, dá a compra e tu entra. Tu tem um entendimento que fez uma leitura um pouco mais superficial, saiu um pouco do gráfico, tem aqui um viés de por que o preço pode subir, tem aqui essas informações, tem tudo isso daqui que pode influenciar com a tua entrada, analisando também o calendário econômico que faz o movimento do preço acontecer, e tu sai um pouco dos 50%, né? Ali da tua probabilidade. Não estou dizendo que isso vai ser 100% de assertividade, porém
eu não posso negar que aqui está o resultado. Eu acho que é incontestável. E aqui eu não fico brincando com o 001, não. Eu entro com lote grande. É claro que todo mundo tem a sua capacidade, a sua condição. Mas eu opero de verdade com um lote grande, devido a ter uma análise mais aprofundada, um entendimento maior do que está acontecendo, para me poder executar uma ordem, não só analisando, vou falar aqui do meu operacional. Eu não vou executar uma venda só porque ele fez aqui uma retração de FIBO, pegou aqui no order block, tem um engolfo e o caralho, não. É só por isso. Isso daqui é o final, esse aqui é o último ato. Existe todo esse contexto que eu estou passando bem superficial também, não é muito aprofundado, mas basicamente é isso daqui. Eu vou um pouco mais a fundo, saio daqui, eu vou lá na fonte, que é no Federal Reserve, eu vou lá onde tem o payroll, vou lá onde tem os dados que saem, faço uma leitura, faço uma interpretação e identifico um alvo. Agora, para onde que eu vou na questão do alvo? Dentro desse mesmo site FX Street, tem aqui, ó, XAUSD, ó, aqui no cantinho. Beleza? Aí aqui, ó, olha aí, ó, previsões e notícias sobre o ouro. O ouro ultrapassa os 4.800 enquanto o alívio pesa sobre o dólar. Olha aí. Porra, tem uma informação aqui. Realmente o ouro tá onde? 4.829, tá um pouquinho acima. Bora ver se ele vai se manter. Tá aqui, né? Ó. Tem uma região aqui que ele pode vir fazer um desconto e subir. Observe bem que ele sempre vai, o preço ele sempre vai fazer muitos padrões igual, ó. Então ele fez aqui o movimento, voltou, fez de novo, subiu, descansou, subiu. A mesma coisa na venda. Caiu, respirou, fez aqui de novo, buscou o interesse dele aqui, retraiu. E agora? Vamos voltar para casa dos 5? O que vai acontecer? Aqui no 5 tem uma região interessante de venda, talvez, ou um alvo. Eu tô com esse alvo, meu alvo está aqui. Voltando aqui à análise. Então eu tenho esse cenário aqui. Eu faço a leitura disso daqui tudinho. Vou lendo. Vou fazer a leitura aqui, ó. Aí aqui tem as informações que os traders utilizam. Detalhe, pessoal, isso daqui são um pessoal isso aqui é trader de instituição norte-americana. Os caras sabem o que eles estão falando, sabem o que eles estão fazendo aqui. Entendeu? Isso aqui não é a RoboForex também. São informações fidedignas. A FX Empire. Então, tem todas essas informações aqui que a galera utiliza. Olha só como a galera utiliza muito price action, muitas ferramentas, né? Então aqui, ó, eles utilizam médias móveis. Por isso que eu falo, já falei várias vezes no grupo. Cara, qualquer cruzamento de média safada, sem vergonha aqui. Deixa eu ver se eu tenho indicador de média móvel. Não, acho que eu não tenho aqui. Qualquer cruzamento de média móvel, tu pegando na tendência, no direcional, vai dar certo. É só que tu tem que saber identificar de fato. Olha aqui o que os caras estão falando. Que o preço está acima aí em dias na média de 50 dias. Vocês sabem que como é que funciona uma média móvel? Alguém sabe me responder? Não. A média móvel médio. Não. Média móvel, ela mede os últimos 21 períodos.
do preço. Então, 21 períodos, ele teve abaixo ou acima da média de 21, acima de 50, e a grande média que a galera utiliza, institucional, a de 200 períodos, para identificar, de fato, uma tendência, uma força. Deixa eu abrir uma conta demo aqui. Eu não utilizo muito, mas ela sempre tem que estar no radar, entendeu? Eu conheço o cara, inclusive ele mora em Balneário, Balneário Camboriú. Ele não... Ele foi meu contemporâneo também, trader. Ele não dá curso, não dá porra nenhuma. Nem eu, sabe? Tá de boa. Ele opera essas três médias e uma VWAP só. Sim, cara, vai abrir ou não? Exato. Na B3 muita safadeza, né? Eu vim de lá, né? Eu era trader da BTG, mano. Eu não. Não é muito boa a história do cara. Bora lá. Tendência, Move Average. Vamos botar nas médias dele. Simples. Vou botar. É simples que os caras usam. Eu gosto de usar exponencial. Vocês viram lá, média simples. 50, né? Vamos identificar a de 21, amarelinha. Essa aqui é a que o institucional usa. A galera a gente utiliza mais essa aqui. Vou botar um pouco mais grossa. Lá ele. Então pronto. Se tu for, como eu sempre falo, se tu pegar, se tu tiver, por exemplo, lá, tu nem precisa entrar aqui vamos botar no H1 aqui. Lá, aqui foi a retração de FIBO, né? Lá do trade, lá do, aqui não tem VWAP, tu teria que criar VWAP aqui. No MetaTrader não tem nativo, então tu tem que fazer uma programação e criar VWAP. Isso aqui é de boa criar uma. Então, vamos lá. Se lá no você tem essa leitura aqui, tem um entendimento que o preço não, tu tem maior segurança, uma confirmação que o preço vai cair, tu pode entrar aqui na venda, no cruzamento. É o que os aqui tem um cruzamento. Eu entrei aqui na venda, no toque, lá em cima. Isso foi semana retrasada, tem umas 2, 3 semanas. Mas aqui, ó, entra aqui no rompimento, stop lá em cima. Tu pode vender quando ela vender na média de 200, ó. Quando ela cruzar, as duas se cruzarem, fazer um preço médio. Então esse meu amigo, ele opera esse setup. Junto com a VWAP aqui, deixa eu ver se eu tenho uma VWAP aqui.
Porra, eu tenho uma VWAP aqui, mas ela não tá legal. Não, só a coloração que não tá legal. Sim, sim. Deixa eu identificar ela como essa verde não fica. Tá bom. Só ilustrativo. Verde com amarelo não ficou. Então vamos lá, vamos para os conceitos. Aqui não é um operacional, é só um conceito. É você identificar que o preço ele está fazendo uma movimentação. Então, aqui dentro desse cenário, um rompimento, uma região que ele continue, é arriscado tu tentar estar comprando aqui, ó. Tu tentar estar comprando aqui, ó. Entendeu? Porque a média está pesando para baixo. A média VWAP, a VWAP é média ponderada, onde está o volume de preço. Então, normalmente, se uma VWAP ela abre, se o preço está acima de uma VWAP, ele tende a continuar a cair, tende a continuar a andar. Então, às vezes, tu faz aqui uma marcação, faz aqui uma marcação, um canal aqui, um aqui, e vende aqui, não tem um entendimento que o preço está subindo, ele já está vindo aqui de uma alta, a VWAP está aqui, abriu de alta, aí tu vende aqui e toma. Toma uma na cara aqui. Aqui está dando sinais que vai haver um cruzamento para cima da média de 200. Tende a fazer essa média de 200, dá uma empinada aqui, ó. Fazer igual esse movimento que ela fez aqui, ó. Mantendo essa média de alta aí, ó. Já foi suado ela romper e se manter, né? Ela rompeu aqui, voltou, ficou acumulado e renovou o fundo. Mas ela já está querendo curvar aqui. As médias mais leves, mais rápidas já curvaram. Certo. Então, observando as informações que está dando aqui pra gente, as informações que está dando aqui pra gente do cenário de alta, tu já muda o teu mindset, né? Eu acredito que tu já pensa um pouco diferente. As vendas, eu vou mostrar depois lá no gráfico vendas boas que está acontecendo ou compra decorrendo de uma tendência, porque tu pode utilizar lá o H1M1 que eu estava usando, que não está falhando, para mim não estava falhando. Eu peguei todas numa situação de venda ou de compra, tanto faz. Vou dizer o porquê, vou mostrar. Enfim, faz a leitura aqui, você vem e faz a leitura, identifica aqui uma visão geral, Estreito de Hormuz, falando. Tem aqui, ó, por exemplo, quando eu ponho um alvo lá, eu não ponho um alvo à toa. Eu faço uma confluência de uma entrada de preço e uma região aqui, por exemplo, que eu entrei aqui, identifiquei aqui um possível gap, uma outra região aqui, e tá dando aqui, ó, no bola a bola, no 500. Aí eu olho aqui no que, por exemplo, essa analista está falando, está dando lá no 5.000. Ó. Então já é um alvo para mim. Pronto, já fico alerta. Tu pode abrir aqui, eu não sei se tem crédito aqui, mas tu pode abrir aqui e ter uma leitura disso daqui, até 3 por mês. Essa aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Toda segunda-feira libera um artigo desse aqui, a leitura semanal, que tu pode utilizar a leitura semanal. Olha aí como ela está fazendo a leitura aqui, ó. Ela identifica ainda que ainda pode haver uma retração aqui, ó. Ou já saiu daqui e vai continuar, ou ela ainda vai vir aqui para depois renovar topo. Então, é fundamental ter o domínio de uma Fibonacci, dessas ferramentas, que é o que os caras utilizam.
Ó, ela está dizendo aqui, ó, ainda tem alguns rendimentos aqui do IPCE, então que pode dar a inflação pode subir. O que é que vai acontecer se a inflação subir? Taxa de juros, vão ter que fazer corte. Cortou taxa de juros, o dólar despenca. Não tem outra. O dólar vai para o chão. Aí o que vai acontecer com o ouro? Sobe, vai subir. Quem é que está no longo prazo? Vai estar só comprando. Quem já está posicionado vai estar só lucrando. Então, isso daqui é extremamente importante. A pessoa ter entendimento para na hora de tomar a decisão com mais clareza. Ó. Eu sigo ela, essa mulher aqui é muito boa, uma analista sênior ela do banco. Então ela só faz análises boas, profundas. Então tudo isso daqui vocês têm que ter entendimento para. Eu acredito. Eu vou passar o vídeo lá para os outros colegas que estão lá estão sangrando, para ter esse entendimento, para ver se melhora alguma coisa, se ajuda, né? O intuito aqui é ajudar, principalmente nisso daqui. Não é time de entrada, de cruzamento de média, de porra nenhuma disso. É só para vocês terem um entendimento. Aí depois disso, vocês têm que fazer a leitura para ver se de fato o modelo e o estilo operacional que estão utilizando, ele é bom, ele é válido. Você tem que evoluir, você tem que mudar de fato. Aí sim, não ficar na loucura. Porque loucura só vai dar em stop loss, não tem erro. Não tem erro, mano. Não vai dar outra. É só stop loss. É. Não, não tem erro, mano. Não tem erro. Vai ser stop loss no longo prazo. Tu vai estar extremamente negativo. Não vai estar positivo, mas de jeito nenhum. Tu pode estar positivo com a FiMate, executando o FiMate, pode. Mas aí tu tem que ver no ano. Como é que vai ser no ano. Eu acredito que esses 2 meses aí, até acabar esse negócio dessa guerra, desse conflito, vai ser 2 anos negativos pro pessoal da FiMate. FiMate é um estilo operacional bom e que é lucrativo, tá? Bom e lucrativo. Só que aí a galera às vezes não tem essa leitura, esse entendimento e acaba fazendo loucura. Eu sou adepto de tu ter um outro estilo operacional que é altamente assertivo, que é SMC, que é o que o banco opera, que é que esses caras operam. SMC, indicadores média móveis, RSI, MACD, tem que dominar isso daí. E FiMate, analisando o gráfico, analisando o preço, isso daqui, ó. Quando tu confluencia com um cenário macroeconômico, quando tu utiliza uma inteligência artificial dessa aqui, que é extremamente importante aí pro modelo operacional, para ajudar na tomada de decisão, aí tu começa a melhorar mais o teu score. Tu começa a ter mais entendimento melhor. Acho que fora isso é só stop loss, mano, é só loucura. E a galera não sai do lugar, esse negócio aí, essa doidice não sai. Então, estão fazendo aí para ajudar o pessoal. Muita galera aí tá no limbo terrível, então vamos resolver esse problema aí. Espero que ajude, né? Vamos analisar agora o gráfico, a trabalhar no gráfico. No gráfico, eu vou tentar mostrar para vocês algumas estruturas de preço, identificar alguns movimentos e, em cima disso, aplicar a técnica que vocês utilizam. Não vou nem falar muito, vou fazer análise de estrutura de preço baseada no estilo operacional SMC, mostrar algumas coisas que funcionam, mas depois adequar isso para um time de entrada que a galera utiliza, que é ali a FiMate, H1M1, canais, suporte e resistência e entrar no rompimento. Então é basicamente o operacional da galera aqui, é comprar topo e vender fundo, meu irmão. E seja o que Deus quiser.
né? Vamos lá, bora analisar aqui. Para ter uma leitura mais adequada, você vem desde o diário. Você pode fazer já uma leitura desde o diário. Eu recomendo o TradeView, porque é a ferramenta melhor aqui para você fazer análise. Tu tem que identificar o TradeView com a tua corretora lá. Observe que ShareUSD tem várias corretoras. O que espelha o meu gráfico é a Pepperstone. Se eu utilizar a Forex CM, é um outro movimento. A Forex Com, a Saxo, a TVC, a Onda, TIC1000, essas outras corretoras aqui, ela tem uma movimentação um pouco diferente. Então, na hora que tu for executar lá, pode dar uma incompatibilidade. Não é muita, mas é significante, sim. Eu recomendo tu identificar se está o mesmo movimento do gráfico com a tua corretora. Dando isso, beleza. Passando por essa observação, bora lá. Tu vem aqui no gráfico no diário, identifica esses movimentos aqui. O que é interessante observar no gráfico diário aqui? Motivos de eu executar uma entrada, uma ordem. Analisando aqui essa queda aqui, ó. Dentro dessa análise aqui, eu identifiquei os chamados regiões de oferta e demanda e bloco de ordem do preço. Então, o que seria essas regiões aqui? É sempre um movimento contrário, ele deixa o chamado bloco de ordem. Então, se eu estou numa tendência de alta e o preço cai abruptamente, como aconteceu aqui, então essa região aqui do reverso do preço é chamada uma zona de bloco de ordem, que a gente identifica da última vela de alta. Então, analisando aqui, a minha região de bloco de ordem foi essa daqui. Essa é a teoria do bloco de ordem. Se tu observar, tem vários aqui. Então, confluenciando exatamente com esse movimento. Às vezes é uma reação que o preço tem, às vezes é uma reação que é onde mostra de fato força, como aconteceu aqui nesse movimento, né? O preço veio, fez o movimento, corrigiu, foi buscar lá a região, foi testar para ver se rompia, o preço empurrou o preço de volta, renovando o fundo. Então, mostrando que de fato tem uma região fortíssima aqui a ser defendida, tá? Então, como vocês podem ver aqui, o preço faz aqui o movimento de fractal, né? Sobe, desce, sobe, desce. Então, mostrando que esse topo, essa zona institucional que a gente chama, é forte, porque ela empurrou o preço e renovou o fundo. Então, sempre vai ter a impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção. O que a gente tem que identificar aqui, se isso daqui vai ser uma tendência, vai ser uma onda de Elliott, que vai acontecer aqui, ou se ela já vai para renovar esse topo. A região vai ser retestada de novo. Eu acredito que vai romper. Não sei se vai romper essa semana, esse mês, mas vai. Dentro disso, aconteceu o mesmo cenário aqui. Aconteceu o mesmo cenário aqui de compra. Então, a gente teve aqui uma vela vermelha, engolfando essa vela verde. Fez um movimento aqui, onde ele fez uma acumulação nessa região de suporte. Depois rompeu, mostrando que houve uma forte movimento para ganhar essa zona de venda e não respeitando esse engolfo. Então aqui a gente teve uma zona fortíssima de compra, onde o preço tocou ali, onde eu gosto sempre de operar. Aqui foi uma região que eu operei aqui. Quando há um bloco dentro da literatura do operacional SMC, muitos traders eles já fazem a sua operação no toque.
pode ser chamado, eu gosto de chamar de cabeça do bloco, né? Então aqui no toque houve já uma reação. Tem de vista também que esse aqui é o bloco mais forte, mas aqui também tem um conjunto de bloco de ordem, que aqui poderia respeitar a partir daqui. Assim como aqui também tem, ó. Então nós temos aqui uma região extremamente forte, compradora. Certo? Vamos estender até para cá. Então presta atenção na aula e rever depois que eu vou gravar, eu vou botar para o YouTube, tu já vai lendo isso daqui, já vai aprendendo. A ideia também é isso daqui vocês fazerem num horário vago, num horário que não tem, vocês não estejam fazendo, já fizeram as operações. Isso aqui eu chamo fazer o desenho, né? Ficar desenhando. Então isso daqui é fazer um desenho. Desenha, observa, olha, faz uma confluência com o cenário macroeconômico que está aqui, faz uma confluência do que está dizendo aqui. Porra, aí tu vai ter um entendimento do que é o movimento institucional. Entendeu? Então, basicamente é para você ter um entendimento daquilo que funciona. A gente só está fazendo uma leitura do gráfico. Nada mais, tá? Eu opero isso daqui porque eu já estou em um nível avançado. Isso daqui é só uma ajuda, um sinal para a galera aí que está meio perdida, fazendo várias coisas e às vezes não está tendo resultado. Então vamos tentar fazer uma perícia no gráfico antes de tomar uma decisão de executar uma ordem. Vamos lá. Então, mostrando aqui para vocês como é que funciona um bloco de ordem, impressionantemente como respeita, né? Eu posso fazer aqui vários aqui para vocês e mostrar como respeita, como funciona. E aí tu tem um entendimento do que funciona e o que funciona no mercado financeiro, certo? Mas a teoria eu estou mostrando na prática. Nós tivemos aqui um bloco de ordem, onde o preço tocou, retraiu com força, mostrando que de fato tinha muita gente aqui interessada na compra, e o preço retraiu de forma abrupta aqui e foi embora. E foi retestar lá o bloco de compra, de venda, aliás, aonde a galera aqui fez o que? Empurrou lá ele e renovou o fundo desse bloco. Então, mostrando que a tendência daquele período, desse período aqui, de janeiro até fevereiro aqui, ó, em março, mostrando que o preço de venda, a galera vendedora estava de fato dominando e renovou o fundo, empurrou o preço com tudo para cá, certo? Depois disso, a gente tem aqui o que aconteceu. Fez aqui a movimentação para lá e para cá, o preço engavetou. Engavetou de uma maneira porque nós estamos aqui nesse período passando por um cenário de conflito político, onde está dando uma insegurança da galera e está travando o preço, certo? Quando você identifica uma região dessa de bloco e tu vê que o preço pode fazer uma reação, como é que a gente vai diminuir um pouquinho mais? Tu vem aqui um pouco no gráfico de 4 horas e tenta identificar também essas mesmas regiões. No gráfico de 4 horas, tu já pode... Esse aqui foram movimentos que já aconteceu, já foi mitigado, então esse daqui a gente já pode ser removido. Aqui já é um bloco que também a gente já pode deixar como visual, porém já foi mitigada essa região, então para vender aqui seria uma outra estratégia. Tem que ter cuidado com essa região aqui na hora que for. Mas eu vejo uma outra região interessante para vender, vou já mostrar. Dentro disso, no 4 horas a gente vai identificar também as mesmas coisas. Dentro do gráfico de 4 horas. Na compra que eu estou aqui, nessa região, onde que foi que eu comprei? Eu comprei aqui, nesse Fair Value Gap. Ó.
que é uma outra situação que vocês têm que utilizar. Os gap, chamados fair value gap. O que que é o fair... Olha como é que está a minha entrada. Vou mostrar aqui, vou mostrar lá no gráfico para vocês. Tem aqui essa região, um fair value gap, e depois eu tenho aqui um bloco de ordem. Sempre nas minhas entradas de longo prazo, SMC, eu gosto de fazer uma entrada dessa aqui e esconder meu stop lá no bloco. Escondo lá abaixo do bloco e por isso que eu não fui liquidado. Por isso que eu não fui liquidado. Olha aqui como é que eu tô. Tô escondido lá meu stop. O preço veio, balançou, veio até aqui, ó. E meu stop tá aqui. Veio até aqui e voltou. Já voltou para cá, ó. Já tava com $1.000 e poucos, já voltou para cá. Beleza, eu vou manter. Eu já tô desde essa vela aqui, ó. Tô desde aqui comprado, desde aqui do topinho comprado. Já aguentei todo esse balanço aí, ó. Vamos aguentar o preço se movimentar aí, ó. Tô de boa. Deixa. Oi? Eu entrei nessa vela aqui, ó. Nessa vela aqui. É. Aí aguentei todo o balanço, toda essa queda aqui. Não foi essa queda aqui. Foi essa daqui, ó. Tá? Aguentei toda essa queda. Até postei na foto, até postei lá no grupo lá, mostrando que eu tava negativo e deixei. Porque eu tô analisando o que? Eu tô analisando dois cenários. Eu tô analisando um FVG, que foi meu time de entrada, e um bloco de ordem onde o preço de fato encostou, mitigou e subiu. Se eu entro com um stop curto, eu seria liquidado. Então eu estou analisando duas regiões onde o preço pode fazer uma movimentação e subir. Tem vários cenários aqui que é onde o preço preencheu um fair value gap e foi embora. E depois ele vai ser preenchido. Um exemplo está aqui, ó. Aqui tu poderia ter entrado numa operação dessa, num fair value gap desse aqui. O preço caiu. O fair value gap eles sempre vão ser feitos dessa forma aqui, ó. Acumulação no gráfico mais pesado, vai vir a vela de expansão, a vela do rompimento, tanto para cima como para alta. O preço rompeu, depois que ele romper, é natural que ele faça uma correção e continue a tendência, no caso se ele for de tendência. Então, se a gente for, eu posso mostrar vários aqui exemplos desses fair value gaps aqui, aonde o preço vai fazer essa movimentação e vai embora. Então ele fez aqui, ó, teria sido um trade maravilhoso. Um trade de 50 mil pontos, mas o que eu recomendo é sempre renovar o fundo dela. Então seria um trade de 23 mil pontos aí de venda. Entendeu? Essa aqui? Essa aqui? Essa aqui seria um exemplo também. Seria um exemplo também, ó. Comprou. Agora, pela pegada aqui, parece que ele vai tirar. Ela vai tirar ela vai tirar esse desequilíbrio aí, ó. Não sei se ele vem fazer de novo aqui. Aparentemente ele vai embora. Se a gente for olhar para cá, principalmente aqui, ó, do ano passado para cá, eu tenho vários aqui. Você pode fazer esse exercício aí. Tem vários aqui, vários que ficou para trás. Vários fair value gaps aqui que ficou para trás. Que ele, ó. Eu gosto de ver no 4 horas e 1 hora. 4 e 1 hora. Ó, um exemplo. Exatamente. Vamos lá. Ó. É aqui, ó.
Fair Value Gap é aqui. Ele sempre vai fazer assim, nessa acumulação, né? Então tem essa acumulação aqui. Houve a vela de força. A vela que saiu. São 3 velas do Fair Value Gap. Ó. 1, 2, 3. 3 velas. Isso até um modelo operacional CRT, o Power of Three. Vocês podem procurar também, que eu utilizo. Não muito, mas é um modelo operacional. Então esse Fair Value Gap aqui ele foi deixado em setembro do ano passado. Ó. O preço veio, mitigou 50% e foi embora. Não subiu mais. Ó. Então se vocês forem operar isso daqui, ó, porra, mano. Ó, aqui não teve preenchimento. Normalmente ele preenche, mas não teve. Aqui ele preencheu, foi embora. Ele até violou um pouquinho. Dentro desse cenário aqui, esse trade aqui, se eu fizesse, teria que valer muito a pena, porque eu analisaria isso daqui, ó. Eu analisaria 2 FVG aqui, ó. Então uma zona bem salgada. Aqui seria uma entrada para tu botar um SL aqui. Se tu não tiver um contexto, e o contexto ele tá aqui, não vai fugir daqui, mano. Tem que dominar isso aqui, ó. Tu arriscar uma entrada aqui e botar o stop loss aqui é doidice. Se não souber o que tá fazendo. Tem que ter um entendimento que o preço vai subir. Aí olha aqui, ó. Ixi, mano, isso daqui é uma terapia aí para vocês evoluírem. Ó. Bloco de ordem. Fair Value Gaps. Aí tu vê se funciona ou não. Ó, isso daqui sei lá, ó, eu vejo daqui um preço sair do Fair Value Gap e vem mitigar um bloco, tá caindo. É FIBO. Eu venho buscar FIBO. Tá aqui a minha entrada. Pau. Toma. Um modelo, uma entrada. Eu tenho aqui, ó. Aqui ele vai bater numa 61. Só de olhar já sei, ó. Toma, couro. Aqui, ó. Então isso daqui, mano, se vocês forem olhar, tem muito isso daqui. Tá? Tem demais para vocês observarem, identificarem como o preço reage, como funciona de fato uma movimentação institucional e não tá bananando aí, ó. Vamos voltar aqui para o nosso micro, o nosso time lá. Então isso daqui é uma coisa que eu sugiro vocês tirarem 1 hora por dia ali, o tempo que der, meia hora, só para estar buscando, marcando, identificando, só olhar, só observar uma estrutura, só observar que o preço vem de um bloco, um FVG, aí sim configuraria uma boa FIMATE, porque tu tem aqui, agora já trazendo para o modelo operacional de vocês, o que vocês utilizam. Vocês têm aqui uma FIMATE saindo de um bloco, uma FVG, aonde vocês podem fazer a configuração lá. Tu já sabe que o preço está vindo de uma região, de uma estrutura, de um bloco de ordem, de um FVG, de uma retração de FIBO, uma região que o preço está subindo. Tu está vendo aqui que pode ter um contexto, tem um alvo aqui. Estão aqui especulando que pode ter uma inflação. Tem aqui um alvo aqui. A galera está dando aqui o alvo, o preço pode vir voltar aos 5 mil. Cadê onde é que estava falando? Dela aqui, ó. 5 mil dólares. Então, dentro desse cenário aqui, eu acredito que eu tenho um contexto para entrar numa operação aqui. Venho, onde é que vocês marcam aqui? 5 minutos. Pronto. O mercado acumulou, já fez o que teve que fazer no fundo. Eu marcaria aqui o meu canal de referência, né?
Ou se for, se esse aqui falando da FiMate lá, né? Às vezes vocês podem fazer lá o H1M1, né? Como é? H2, né? Não sei como é esse H2, eu não sei, até hoje eu não sei como é que é. Não, tem gente que opera o tal do H2 lá também, H2O lá. Pois é. Não, eu não tô falando que não dê, não. Pelo contrário. Sim, entendi. Eu não tô falando, não. Eu tô falando que tu pode utilizar, por exemplo, aqui, ó. Se for o H2 ou se for. Eu tô falando da FiMate, porque o que eu sei é de um modelo operacional diferente. O teu time de entrada, a tua estratégia, tu pode utilizar qualquer uma. Qualquer uma. O que eu estou tentando evangelizar o pessoal é tu atuar na tendência, no direcional. Tu não buscar uma venda aqui, ou esperar, ou às vezes é muito stop que o cara está tomando, que uma operação dessa clara aqui ele não entra. Ele não entra aqui nessa operação porque já pegou aqui, ó, já pegou o take, ele não tem mais nada que fazer no mercado. Já deu. Mas só que é tanta liquidação nesse cenário aqui, ó. Ele fica aqui piruando, que fica tonto. Então, numa operação dessa clara, com sinais claros, que o preço está vindo de uma região, veio de uma acumulação, bateu aqui, acumulou. Tem outras informações aqui que o preço tem um alvo. E o alvo está logo aqui, ó, não está longe. Então, aparece uma configuração dessa aqui, o cara não entra, pô. Ele fica com medo, ele espera um pullback, aí espera o preço vir aqui, aí na hora que o preço já vem daqui, ele já vem para cá, estopa ele. Ou então o cara entra aqui, ele entra aqui, aí o preço vem bem aqui, ele sai na mão. Aí o que acontece? O preço faz esse movimento, depois sobe de novo na cara dele. Bom, então, a ideia aqui de mostrar uma leitura de preço com algumas informações da internet, um prompt de comando, tu tentar buscar uma confluência com o teu operacional e executar. Não é tu ter executar, agora eu só vou executar FVG. Porra, beleza. Agora tem que treinar muito, tem que ter muita confiança, tem que saber o que está fazendo. Eu também só faço isso daqui, confluenciando com isso daqui. Entendeu? Tem todo um contexto para tu ter o direcionamento. Eu não estou falando que SMC ele é o mais preciso, porém tem que ter o contexto. Tu tem que ter um contexto aqui onde eu busco esses contextos e executo as ordens e tem dado bom. É isso. Essa é a ideia que eu tô. Essa é a ideia. Tu pega lá, usa lá vamos lá, no H1M1. Então eu tenho todo esse contexto, esse cenário lá, não aquela a vela aqui, não sei o que. Não, pô, usa aqui o contexto. Tem aqui uma hora. Aqui não tem operação, mano. O cara operou ali no arquivo, na minha opinião. Usa uma configuração, pô, um setup. Pronto, o preço foi de alta. Tu tem aqui um contexto que está de alta lá. Tem um cenário aqui. Pronto, fez a configuração aqui tranquila. Fez aqui a configuração tranquila. Fechou no aperto aqui. Vai que tu não considere
Mas ela aqui, considera aqui, ó. Teria apagado um canal. Se tu entrou aqui, pegou quase 2 níveis. Se tu entrou aqui, tu pegou um nível. Que é o que eu recomendo. H1M1 é um nível, parceiro. É um nível. Não existe 2 níveis, a não ser numa tendência, uma virada de mão. Fora isso, tu tá operando o micro do suspiro aqui do preço. Daqui a pouco vão inventar, o Acácio vai inventar o M1 a 1 segundo. É o que está faltando. Então, tem que ter aqui esse feeling de pegar um nível, mano. É um nível. Tomou SL, aí tu pode buscar 2. Tá na tendência, tá acima do fechamento, tá acima das médias, da VWAP. Como é que tá o preço no macro? Como é que tá mais pesado? Vale a pena vender? Vender tá parecendo meio fora da tendência. Qual é o papo? Então tem que ter toda essa leitura para tu poder depois pegar de fato o nível. Olha lá. E esse setup é assim. Tu pode analisar se tu vai entrar ou não. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É isso. O setup é esse aqui. A venda deu boa? Deu. Qual é o contexto da venda que eu faria aqui? É exatamente esse. Pode pegar aí, pode testar. Toda vela de esticamento de 1 hora, toda ela que dá, a próxima vela, ela tende a dar uma corrigida. Pode ver aí, ó. Toda vela de 1 hora que dá um esticamento, ela dá uma corrigida, ó. Aqui, ó. Aqui deu compra aqui, ó. Nessa hora aqui, ó. Nessa hora deu a venda. Olha o esticamento de venda que deu grande aqui. Aí deu uma compra. Aí já pegou a tendência normal dela, que é venda, venda, venda. Aí deu outra vela de esticamento, deu outra compra nessa hora. Então, como é que tu vai atuar fora da tendência aqui? É quando vela dá uma esticada de preço dessa aqui, ó. Quando ela dá uma esticada, pode observar, principalmente essas mais longas, ela sempre depois da próxima hora, ela sempre dá uma retração. Então, analisando aqui, ó, nessa vela ela deu aqui a vela de abertura, continuou a tendência, esticou, retraiu, nasceu lá. O preço foi, deu a venda. Então é onde tu vai configurar uma entradinha no H1M1, buscar uma venda. Tu pode usar esse critério, que é o que eu utilizo. Tenho utilizado esse critério, tem dado bem. Mas no geral, eu tenho que pegar o H1M1 na tendência. Então, cadê a porra do preço? Foi embora. Então tá aqui, né? O que eu vou fazer agora aqui? Vou esperar essa próxima hora. Vou esperar essa próxima hora aqui, ó. Por sinal já tá na hora aqui, né? Pronto, já estamos aqui na próxima hora. Se fizer uma configuração, aqui eu posso fazer uma compra. Mas aqui dá a venda, ó. Fechou para dentro do canal. Então, por que é interessante mais aqui a compra? Dentro do que eu gosto de fazer. Eu estou vendo o preço acima da média, da tendência do fechamento. Estou vendo numa tendência, estou vendo o preço sair de algumas regiões. Estou vendo aqui algumas notícias, que o preço pode chegar a 5 mil. Então, dentro desse cenário, se formar uma configuração aqui, eu vou estar na favor da tendência, meu irmão. Pronto, acabou.
tomou o stop, acontece. Mas pelo menos aqui eu vou estar aqui na tendência. Bora ver se vai se confirmar a tendência aqui, ó. Que seria uma entradinha. Ou entrou aqui, stop aqui. Um nível, meu irmão. Aqui é um nível. Não tem. Aqui é uma entrada que não é para te pegar lá no. Lá nos 5.000 pontos. Por quê? Aqui é uma gambiarra operacional, mano. A gente tá entrando no meio de um. Estamos entrando no meio da guerra aqui. É bala para tudo quanto é lado. No minuto ainda. Então, o objetivo é esse. O setup é esse. É bom. Tu pega lá. Tu pega ali dois trades bons a favor da tendência. Pronto, cara. Tu não vai ter mais outra coisa. Tu não vai ter mais dor de cabeça com o operacional usando o H1M1. Usando essa estratégia aí que acho que vocês todos já sabem. Agora, utiliza com contexto, com fluxo. Opera junto do fluxo. E tem um entendimento que tem uma região, tem um movimento, tem um alvo lá institucional. Então, mesmo que dê uma venda, a não ser nesse critério que eu falei do esticamento, eu não procuraria fazer outra coisa não. Aqui é compra. Deu para ficar claro aí o entendimento, as nomenclaturas. Alguma dúvida? Eu vou deixar um PDF meu e vou deixar lá o vídeo. Aí vocês vão estudando. Deu para entender, Max? É exatamente isso. Tem uma consistência, tem um entendimento do que está acontecendo, do preço e executar uma estratégia. Então, isso aqui é basicamente uma coisa bem para ajudar mesmo, não é muita coisa aprofundada, porém ela dá um direcional, né? Dá uma visão que o mercado ele está um pouco mais a fundo do que a galera está acostumada a fazer. Vocês querem viver do preço? É assim, mano. Isso é viver do preço. Não é só fazer aqui uma linha que só tu tá vendo e executar, abrir uma ordem. Então, aqui é um operacional com contexto, onde você sai um pouco do setup, da configuração, do gráfico, porque o gráfico ele é muito, ele varia um pouco. Ele tem alguns interesses, alguns movimentos que a gente não tem, mas a leitura não consegue ter um entendimento. Isso daqui é uma coisa que tu, como eu falei, tu sai um pouquinho do 50% aqui. 50% de dar certo aqui, uma venda, e o 50% de dar certo aqui é compra. Então tu tem uma visão que o preço está acima do fechamento dele, da abertura dele de mercado, fechamento, o preço subiu. Tem um contexto, temos uns alvos, temos aqui uma IA falando, uma região interessante. Aqui FIBO, liquidez, aqui e tal. Ela tem até o plano de venda lá em cima. Ó. Ela me projetou uma venda lá na FIBO, no 50%, que eu acho que é onde pode reagir, mas a galera vai ser liquidada, esse 74,45. Aliás, por sinal, já foram liquidados. R$ 74,45 reagiu. Depende, pode ter um lucro. Dependendo de como o cara entrou aqui, lucrou. Mas se ele se manteve na operação, foi liquidado. O plano de venda da IA na 50% de fibra é zona de liquidez, mano. Isso aqui é loucura.
Mas o alvo principal dela aqui foi uma compra tá boa demais, stop loss lá embaixo, take profit ali, segundo take profit lá no 85, 47,90, eu tô lá no 50 na minha conta, e é isso. Então aqui é puxando uma informação daqui, puxando uma outra daqui, identifica no teu operacional que pode chegar. Bora ver aqui o calendário econômico. Ele fala aqui um pouco de a questão das vendas. Está falando um pouco do euro aqui também. Aqui teve aqui a última fala do Trump contra a situação do Irã. Reabriu o Estreito de Hormuz. Está falando aqui do PIB, eventos de impacto, barras vermelhas. Quando ele vem barras vermelhas é porque isso aqui são dados que veio em fevereiro negativo. Ó, então veio aqui o consenso e veio o negativo. Ó. Uma leve queda. Isso impacta lá no PIB. Ó. Então todo isso daqui, essa leitura aqui, ela vai fazer diferença, cara. Faz muita diferença. Nesse último momento que tu tá aqui sozinho, na tua tela aí, ó. E agora vai, não vai, vai, não vai. A FiMate boa aqui que configurou. Aí tu deixa de entrar porque já se fudeu aqui hoje, ó. A galera se fudeu aqui. Aí no domingo também, couro, mais couro. E aí quando o cara vai ver, não passa na mesa, quebra tudo, se quebra. Então esse cenário aqui eu vejo que é importante. Beleza? Eu vou fechar, eu vou parar aqui.